Fala galera, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, hein? Seguindo aqui uma entrevista com o Terrinha, chamei mais um rapaz que, inclusive, eu conheci ele aqui, gente boa pra caramba, e ele tem uma história bacana para contar, porque ele veio como estudante, voltou para o Brasil, depois ele veio como residente e está aqui até hoje. Então, vou falar com o meu grande amigo Felipe Bispo. Seja muito bem-vindo, Felipe. Olha ele aí. Beleza, beleza. Obrigado aí Primeiro, pelo convite. Obrigado Prazer pela estar sua participando aí, Jorge. disponibilidade, porque hoje é domingo e o rapaz aí, o Felipe, teve disponibilidade de poder colaborar com a história dele. Bom, então vamos lá, Felipe. Se apresenta aí para a galera. Quem é você? O que você faz? Meu nome é Felipe, né? Eu sou de São Paulo. Eu tô na Irlanda já vão fazer 6 anos, na verdade, que eu tô morando aqui direto, né? Dá Desde entrada na 2016. cidadania logo, hein, Felipe? Tem que dar entrada, É, cara. já dei entrada, já dei Já deu entrada, aí. já. Agora é só esperar o processo. Como eu disse, 6 anos direto, né? Mas eu fiz o intercâmbio em 2013, um ano de intercâmbio para aprender inglês. Voltei para o Brasil e depois voltei para a Irlanda em 2016. E agora, assim, nesses últimos anos, eu trabalho na minha área aqui na Irlanda, na área de TI. Atualmente, eu estou como BI Engineer na Amazon, né? Trabalhei em algumas outras empresas também aqui na Irlanda. Tudo na minha área, na parte de TI, com parte de desenvolvimento de sistemas, automação de processos, BI. Então, sempre foi mais ou menos nessa área aí que eu trabalhei nos últimos anos. Você ficou até um tempo no Citibank, né? Eu lembro, em Dublin, você ficava indo e Foi, vindo, né? Foi um tempo foi meu primeiro emprego, na verdade. meio puxado, né? Pô, era bastante, cara. Tinha caindo e voltando toda E semana. voltando. Mas assim, foi uma experiência boa, porque me abriu muitas portas aqui. Você ter uma empresa como Citibank na No Irlanda, currículo, né? cara, depois disso, todas as empresas, assim, chovia a oferta de emprego. Então foi fácil, assim, escolher para onde eu queria ir depois, sabe? Tem coisas que valem muito a pena. Quando você chega na Irlanda, você já não tem nenhuma experiência aqui. É um pouco mais difícil as entrevistadoras, assim, entrar em contato com você. Vai depender muito da experiência que você teve no Brasil, do que você trabalha. Mas assim, você tendo já uma experiência no país, uma empresa com tanto nome assim, definitivamente abre muitas portas para emprego no geral, né? Muito bom. Você ficou lá quanto tempo? 6 meses, um ano? Não, eu fiquei 3 meses. 3 meses. Minha esposa ainda estava em Cork, eu ficava em Dublin. Então, na segunda de manhã eu pegava o ônibus para Dublin, passava a semana lá e aí eu voltava na sexta-feira tarde, assim. Então, não me adaptei muito bem a Dublin, não, o emprego também não era exatamente o que eu estava procurando. Quando deu 3 meses, acho que foi suficiente. Aí eu comecei a procurar alguma outra coisa para voltar para Cork mesmo. Depois você veio, foi aquela antiga Fox Pro, não foi? A Vox Pro, foi. Entrei como analista de sistemas BI. Sim, foi uma experiência muito boa porque, pô, é uma empresa, assim, bem multicultural, assim. Meu time, metade era gente de outros países e a outra metade irlandês. Então, assim, tinha um Legal. ambiente muito Descontraído. colaborativo, descontraído. Bacana. Rapaz, o que que te motivou a sair do Brasil aí? Bom, assim, eu sempre tive vontade de sair do país. Mas assim, não tinha nenhuma referência próxima de mim que tinha saído para morar fora, ou mesmo estudar, assim, tinha bem poucas pessoas, mas que não estava diretamente, assim, no meu círculo, né? Então, assim, não era muito próximo, era algo meio assim, distante da minha realidade no momento. E também, assim, não era muito prioridade, porque eu não estava indo atrás, nem nada. Mas, assim, tinha aquela vontadezinha, assim, não. Mas acho que o empurrão, assim, que eu precisava veio quando minha esposa, né, que na época era minha namorada, assim, ela já tinha alguns amigos que tinham feito intercâmbio na Alemanha, Canadá e alguns outros países. E aí, assim, foi quando eu comecei a ter mais contato com pessoas que tinham ido para fora, tinham passado por essa experiência, né, de intercâmbio. Vi que não era algo que estava tão distante. Mas, Uhum. assim, e assim, como eu estava também num momento meio ruim, assim, no emprego que eu tava lá no Brasil, assim, eu trabalhava muito, fazia muita hora extra, recebia ligação de madrugada, imagina que eu ia ter passado por isso aí, a galera ligando que deu Sei, problema em sei muito produção. que é isso, é. Então, trabalhando pra caramba. E aí, quando ela falou, eu acho que eu quero fazer intercâmbio, eu falei, bora. Não pensei duas vezes. Partiu dela, mas acho que o momento que eu tava favoreceu bastante, assim, por ir atrás das coisas, ver como funcionava, do que precisava, decidir para onde ir, tudo isso. Então foi sua esposa. Dá um abraço na Camila aí. Camila é gente boa pra É. caramba também. Qual é a sua visão de estudante quando você veio a primeira vez como estudante, em comparação quando você veio como residente? Você foi tratado de uma forma diferente? Foi o mesmo tratamento? Você teve experiência boa, ruim? Como é que foi? Nas duas situações, né, que eu vim para cá, eu acho que eu sempre fui tratado de forma muito boa, assim, nunca teve nenhuma discriminação pelo fato de ser estudante. Obviamente, né, que quando você vem com visto ou com passaporte, assim, muitas portas se abrem para você que quando você é estudante
você não tem tanta oportunidade. Aqui, em questão de você ser residente aqui, fica muito mais fácil para você arrumar emprego. Sim, Você tem, se você está passando por alguma dificuldade, você tem acesso a muitos benefícios do governo. E quando você está como estudante, já não é tão fácil assim, né? Tanto que muita gente verdade. acaba indo mais para empregos informais, ou acaba sendo um pouco mais difícil e paga também menos, né, do que você estaria no emprego, assim, no escritório, ou algum emprego mais formal. Quais foram os maiores desafios, assim, quando vocês decidiram, tanto como estudante da primeira vez, vocês lá no Brasil falaram assim, tá, beleza, agora a gente vai. Quais foram os maiores desafios e depois também como residente, já você já tinha Uhum. uma certa experiência da Irlanda, quais foram os maiores desafios? Você tem que vir preparado quando você está saindo do país. Tem que ter um plano, acho que isso é fundamental. Tem gente que chega aqui sem saber nada do país, não conhece o mínimo. Eu acho que Verdade. é meio loucura. Você tem que ter um objetivo, o que você precisa, o que você quer tirar dessa experiência. No caso, por exemplo, eu escolhi Cork, porque eu sabia que na época não tinha tantos brasileiros, que era uma cidade pequena, tinha muitas empresas de TI, farmacêuticas. Eu, apesar de estar vindo como estudante, eu poderia tirar, poderia ter um benefício aqui. Se eu quisesse ficar aqui, teria oportunidade de emprego, por exemplo. Outra coisa que eu acho importante, assim, a galera às vezes vem com dinheiro contado. Então, tipo, no seu planejamento você também tem que saber, tem que ter a parte do financeiro ali. Tem que conhecer o lugar que você está indo, quanto que você vai gastar, todos os gastos que você vai ter, tipo, ter ali uma reserva. Então, acho que isso é bem importante. Importante. Eu acho que em questão assim, de desafio, você largar a estabilidade do Brasil para começar do zero, isso pesa bastante. Quando eu vim como estudante, eu sabia que eu ia ter uma data que eu ia chegar e uma data que eu ia embora. Você larga essa estabilidade, mas você sabe que você vai voltar para o Brasil, você vai voltar para sua casa, sua família e seguir sua vida. Agora, quando eu vim pela segunda vez, que eu não tinha uma data de ir embora, realmente larguei tudo, saí do meu emprego, a família ficou para trás, amigos ficaram lá no Brasil e você tem que vir começar a sua vida do zero, arrumar emprego, arrumar casa. Eu acho que é um desafio bem grande. Sim, você tem que estar preparado, porque pode ser que as coisas não aconteçam no primeiro mês, no segundo mês, ou às vezes nem no primeiro ano. Tem que Tanto estar... financeiramente como psicologicamente também preparado. Exato, exato. Eu acho que assim, o financeiramente é algo mais mensurável. Você consegue se preparar, né? Sabe, eu gasto X por mês, eu preciso então 12X para passar um ano sem trabalhar. Agora, o psicológico, eu acho que muita gente às vezes subestima e chega aqui e vê que as coisas não são tão fáceis. Às vezes, muita gente acaba voltando pro Brasil. Acho que outra coisa também que é um desafio, assim, quando você sai do seu país, deixar as pessoas que você ama para trás, né? Você vai acabar perdendo momentos assim, importantes da sua família, sabe? Tipo, tudo aquilo assim que envolve ali seus laços de família e amigo acaba ficando mais distante. Eu acho que é o lado negativo de todo mundo, né? Que mora fora, né? E você Infelizmente tem não que pode saber ter tudo na vida, né? Exato. Então você tem que saber administrar isso tudo muito bem também, né? Quando você tá morando fora. Então, galera, ó, importante aí, experiência boa, financeiramente preparado, psicologicamente. Então, assim, não dá para vir simplesmente de paraquedas, não, cara. Tá complicado mesmo. Surpreende aquele pessoal que vem com dinheiro contado, às vezes vem até com menos dinheiro do que Cara, tem uns precisa. aventureiros MacGyver aí que realmente Galera, se estiver vendo esse vídeo, não faça isso, faça um planejamento, porque realmente não é fácil, entendeu? Então, assim, eu já tô aqui há muito tempo, o Felipe também, então, assim, nós já passamos por algumas coisas, né? Então, fique esperto nisso daí. Uma coisa interessante que eu gostaria de saber que é como é que foi o processo da Amazon, como é que foi aí, quanto tempo, quantas entrevistas. Interessante a galera saber, porque a Amazon é uma empresa bem grande, né? O processo da Amazon, na verdade, assim, é bem peculiar, sabe? Provavelmente é bem diferente de qualquer outra empresa aí que você for fazer. Talvez Google, Facebook seja mais próximo. Mas eu fiz, assim, no total foram 7 entrevistas. Caramba! Para conseguir entrar. Assim, eu apliquei para vaga, tinha visto a vaga no LinkedIn, se não me engano, cadastro lá pelo site da Amazon. Acho que só deu uma semana, 2 semanas, me ligaram. E aí, assim, primeiro eu tive uma conversa, né, com o recrutador. Foi bem tranquilo, assim, tipo, ele queria mais saber do meu histórico profissional, onde eu estava trabalhando no momento, pretensão salarial, assim, toda aquela conversa inicial. Aí depois disso, eu tive uma segunda entrevista presencial, né? Eu tive que ir no escritório, que aí foi com o hiring manager da época. E foram mais ou menos, acho que 1h30, 2 horas de entrevista, que aí foi bem mais um bate-papo e tal. Nada E me deram técnico. meio que... Nada técnico. Assim, me deram um testezinho assim, de Excel para ver como que meu nível de Excel era,
sabe? Bem, bem basicão, assim. Depois disso, uma coisa que me surpreendeu bastante da Amazon, que, cara, você fazia entrevista, coisa assim, tipo, de 24, 48 horas, você já tinha uma resposta. Eles são muito rápidos. Ah, legal isso. Um feedback. Depois dessa segunda entrevista, que aí o recrutador entrou em contato comigo e falou assim, ó, você passou, parabéns, agora você vai para a próxima fase, que é a última fase. Você vai precisar fazer 5 entrevistas de 1 hora cada seguidas, com 5 pessoas diferentes. Caramba, bicho. Basicamente assim, você tem que tirar o dia off para fazer essa entrevista, porque você vai ficar 5 horas lá direto. Chega a ser 1 hora cada entrevista, mas fica ali na casa dos 45, 50 minutos, mais ou menos. E Mas aí é sim, você via tem um break. vídeo ou pessoalmente lá? Na época era pessoalmente, Ok. mas eu estava indo para o Brasil quando eu estava participando desse processo seletivo. Então eu pedi se podia ser por vídeo. Então eu fiz Ok. por vídeo lá do Brasil. Mas o plano era que fosse presencialmente. Ok. Bom, mas agora sim, virou tudo virtual, né? Eu acho que não tem mais ninguém que está fazendo esse teste presencialmente agora. Acho que é tudo virtual, é o padrão. Cara, aí foi assim, é bem cansativo, vou te falar. Depois da segunda, terceira entrevista que você Já fez. tá morto. Tudo que você enrolou nas 2 primeiras, você não consegue mais enrolar, que é quando as verdades saem, sabe? Você já tá cansado, seu cérebro já não tá funcionando tão bem. Mas assim, é bom, porque é um processo bem interessante. A forma que eles conduzem a entrevista são behavioral questions, né, que eles falam. Então eles vão te dar, tipo, alguns cenários assim, me fale de uma situação que você teve que lidar, sei lá, com um stakeholder difícil, com um relacionamento difícil no trabalho. Então você tem que, tipo, vir com uma ideia, tipo, com algo que aconteceu na sua carreira profissional, e aí, assim, eles vão te avaliar com base, tipo, no que você fez na sua carreira e como você lidou com todas essas situações. É isso, assim, que vai determinar o seu sucesso de passar no processo ou não. Interessante. E nessa daí teve técnica também. Não, é nessa tudo 5. conversa. É que no meu caso foi um pouco diferente, né? Porque eu fui contratado como uma pessoa técnica, mas dentro do departamento de contabilidade da AWS. Então, quando eles abriram o job spec lá, eles não abriram como uma pessoa técnica, eles abriram como financial analyst. Então, por isso que eu não tive que fazer nenhuma entrevista técnica. Entendi. E aí, depois que eu entrei, que eles me converteram minha vaga para BI Engineer, né? Mas assim, hoje eu tô participando de processos seletivos, né, dentro da Amazon. Para vagas técnicas, a gente aplica um teste técnico primeiro ali, que normalmente é um teste de SQL. Para BI, a gente faz algumas perguntas, né, na data visualization, dashboard. Pô, bacana, cara. Aí, quem quiser entrar na Amazon, você fica esperto aí, pega essas dicas do Felipe. Seguindo aqui, a sua adaptação na Irlanda, o que mais pesou quando você chegou aqui num país completamente desconhecido? Falei, nossa senhora, agora é isso aí, vamos seguir. O que mais pesou? Olha, para mim foi a questão do idioma. Eu saí do Brasil, assim, com aquele inglês bem básico. Hot dog é misto quente. Foi, assim, um pouco difícil quando eu cheguei aqui, que eu não consegui... Cara, eu não entendia ninguém. Tipo, Ainda eu não mais em conseguia... Cork, cara. Em Cork, então, piorou, cara. Eu tipo assim, eu ia no Subway, no McDonald's, eu quase não conseguia pedir a comida, de tão ruim que meu inglês era. Então, isso, assim, pra mim foi o mais difícil. Em questão dia a dia, assim, depois que você começa a entender as pessoas, você consegue se comunicar um pouquinho melhor, eu não sofri tanto, pra falar a verdade. Muita gente reclama do tempo aqui, do frio, da chuva. Não me incomodou tanto. Eu acho, assim, que o fato também de eu ter saído de São Paulo, que é uma cidade grande, 20 milhões de habitantes, e vim para Cork, com uma cidade de 200 mil habitantes, para mim foi super fácil, foi uma transição muito tranquila. Aqui eu morava no centro, conseguia fazer tudo a pé, não tinha o estresse da vida de São Paulo, questão de segurança nem se fala. Trânsito, cara. O trânsito. Imagina a diferença da sua adaptação São Paulo para Cork, fazendo tudo a pé, cara. Cara, foi assim, bem... Eu vou te falar que eu sofri mais para me adaptar, ou readaptar, na verdade, quando eu voltei pro Brasil, depois de passar um ano aqui de intercâmbio. Para mim foi, tipo, super difícil. Rapaz, complicado. A primeira vez que eu cheguei aqui, rapaz, eu fui perguntar que ônibus que eu pegava, o cara falou assim, you must be able to way, no? Aí eu falei, cara, que? Aí ele repetia, 2A. Ele queria dizer 208, né? 208. Só que ele falava 2A. Pô, que agonia, cara. Aí depois, quando você começa a acostumar, beleza. Mas realmente, se você chega aqui sem nada de inglês, você vai passar aperto, cara. É complicado mesmo. Mas foi o que você falou, né? Depois vai se adaptando e... E assim, os irlandeses, eles são sensacionais, assim.
Eu acho que não tem povo igual eles na Europa, assim, para essa questão tipo, de Eles são bem pacientes. super pacientes, super receptivos. Obviamente, sim, tem as exceções, né? Mas, Em no qualquer lugar geral, do assim, mundo, né, cara? Então, sim, sim. Eu acho assim, que eles fazem fácil a adaptação aqui para quem vem de fora. eu acho que eles fazem você se sentir em casa. Isso eu Sim, acho uma coisa muito bacana da Irlanda. Você meio que se sente em casa, entendeu? Acho sim, bem sim. legal isso. Seguindo aqui, como é que você vê a Irlanda nos próximos 5 anos, digamos assim, 3 a 5 anos, com toda a crise da acomodação? É, Como é que você vê a Irlanda? Você se vê na Irlanda nos próximos 5 anos, por exemplo? honestamente, eu acho que não. 5 anos é um período longo aí, né? E assim, a gente está vivendo um momento estranho, na verdade, né? Pô, inflação disparada, a inflação aqui tá maior que no Brasil pela primeira Disparou vez mesmo. aí em muitos anos, né? Cara, a gente acaba sentindo isso, né, no dia a dia, né? Eu acredito que pelo menos esse caos econômico deve melhorar aí no médio prazo, né? Assim, acho que o que acontece, os países vão acabar se adaptando e a Irlanda vai acabar também se adaptando a essa situação que a gente está vivendo, né? E eu estava até vendo que a expectativa que em 2024 que a inflação já vai estar mais ali sob controle, ali na casa dos 2, 3%. Eu acho que 2023 ainda vai ser um período meio tenso, assim. 2023 ainda assim vai ser uma continuação do que a gente está vivendo agora, né? Eu espero estar Mas assim, errado, mas eu acho que ainda vai é, ser um pouquinho complicado. e assim, a previsão diz que 2023 também a situação não vai estar muito boa. 2024, assim, acho que é uma perspectiva de que eles estão trabalhando que deve voltar um pouco à normalidade, assim, pelo menos questão de inflação. Desafio que eu vejo maior é o que todo mundo já está familiarizado, que é a questão de moradia. O pior problema da Irlanda no momento, simplesmente não tem casa para todo mundo. É um fato. Quando você acha alguma casa, é o preço, assim, absurdo. A Irlanda é um país que se desenvolveu muito nos últimos tempos, principalmente, assim, na questão econômica, né? Tem um capital intelectual muito alto, pessoas constantemente sendo trazidas de outros países para suprir uma alta demanda desses high skill jobs. E assim, essas pessoas vêm ganhando muito dinheiro, com salário alto, mas chega aqui, você não tem casa, você não tem uma infraestrutura adequada, transporte público, é uma É, brincadeira, né? é Então, brincadeira, cara. eu acho que essa questão assim, de desenvolvimento, tipo, de infraestrutura e acomodação, eu acho que são os principais desafios assim, da Irlanda para os próximos anos. Né? Para quem vem, tem que estar consciente dessas coisas que estão acontecendo. Ainda mais se você vem como estudante, você tem que saber que a situação de acomodação não está fácil. Muita gente aí está dividindo casa, sei lá, com várias pessoas. Então, assim, você tem que estar disposto, você tem que saber o que você vai encarar assim, nesse próximo ano que você está vindo. E Sim, aí acho que é muito daquela questão que eu falei do planejamento, né? Você tem que ter um planejamento, você tem que saber o que você quer, para onde você está indo, qual que é a situação. Porque assim, isso vai te ajudar a gerenciar a situação louca que a gente está vivendo aqui com acomodação e alta de inflação. Acho que hoje, se eu tivesse procurando um lugar para fazer intercâmbio, eu não sei se a Irlanda seria assim o país que eu estaria ali no meu top list, sabe? Eu acho que hoje não vejo assim um lugar tão atrativo para quem está querendo aprender inglês. Você vê assim, que as escolas já estão saturadas, o visto de estudante está cada vez mais restringindo, por exemplo, o tempo de trabalho. Então, na minha época, quando eu vim em 2013, você tinha os 6 meses, né, de estudo, e aí você tinha mais 6 meses de férias que você podia trabalhar full time. Eles foram cada vez diminuindo mais. Eu acho que agora você tem os 6 meses, né, de estudo e, se não me engano, 2 meses de trabalho full time. Então, assim, eu acho que está cada vez ficando mais difícil, sabe? Principalmente para estudante, para vir para cá. Preço nas alturas agora com a inflação e o preço de acomodação, acho que assim, quem quer vir tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. é. Porque às vezes pode ter outros lugares que são mais atrativos no momento, que vão te dar uma qualidade de vida um pouco melhor, com um preço mais, parecido, talvez um mais pouquinho mais, acessível. mas assim, você tem uma experiência muito melhor, sabe, durante o intercâmbio. Então, não adianta reclamar, é o que tem para hoje. Não adianta você chegar aqui e querer resolver o problema. É isso que tem. Então, É. foi o que o Felipe falou. Você precisa ficar esperto e chegar aqui preparado. Bom, então, seguindo aqui nas considerações, o que você recomenda para as pessoas que querem sair do Brasil hoje, independente se querem vir para a Irlanda ou para outro país? Por experiência própria, né? Eu acho assim, morar fora do país assim, é uma experiência única. Super recomendo assim para qualquer pessoa. Vai abrir muito a sua cabeça, você vai amadurecer bastante. Assim, mesmo que seja temporário, assim, 1 ano, 2 anos, é algo assim que você vai levar para sua vida inteira, ter aprendido um idioma novo. Então assim, eu acho que é uma experiência super válida, né? Sim, você tem que ter um planejamento, você tem que, não dá para ver na emoção apenas, sabe? Você tem que saber, tem que ter um plano, tem que ter os recursos necessários, pesquisar bem. Não dá para simplesmente sair do Brasil e deixar
deixar a sorte levar. Pode ser que funcione, obviamente, né? Há uma Pode, probabilidade de não funcionar, né? A gente não pode exato, ficar só na sorte, tem que planejar, né, cara? exato. Planejar e saber como executar, né? E acho que a última coisa, assim, você tem que saber também o que você está abrindo mão quando você sai do Brasil. Tá? Muita gente tem lá um emprego estável, uma carreira já mais solidificada, a família, amigos. E quando você sai do Brasil, você está abdicando de tudo isso. Morar fora é uma experiência muito boa, mas você tem que saber que você está abrindo mão de coisas que podem ser muito importantes e são muito importantes, né, para a sua vida. Cada escolha é uma renúncia, né, cara? Não se pode ter tudo, né? Exato, cada escolha é uma renúncia, exatamente. Eu acho que é isso, Felipe. Você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa? Queria agradecer mesmo a oportunidade aí. Sei que a gente estava combinando essa entrevista Tem já um faz um tempinho, né, tempão cara? já, e não acontece. E, não, só parabéns aí pelo seu trabalho aí com o canal. Obrigado, cara. Obrigado. Seja muito sucesso aí para você. Eu gostaria também de agradecer o Felipe pela disponibilidade. Eu acho que todas as pessoas assim que a gente consegue agregar um valor e contar um pouco da história, eu acho que é bem válido para a galera conhecer melhor como que estão as coisas. E ele passou bastante a realidade. Realmente a gente está com um problema de acomodação, então sim, tem que fazer um planejamento legal, ficar tranquilo, dá tudo certo, mas não conta só com a sorte não, cara, porque é um pouco complicado. Então, Felipe, eu acho que é isso daí, cara. Muito obrigado pela participação. E essa semana tem o Festival de Jazz, hein, cara? Ficar esperto. É verdade. Galera que gosta aí de um jazz. Tem o Halloween também, né? E assim, até para quem não gosta de jazz, cara, acho que é o melhor final de semana que tem Cork. Tipo, é outra vibe, assim. Acho que mesmo que você não gosta de jazz, assim, você ainda consegue aproveitar bem a cidade. A cidade se transforma, né, cara? É bem bacana. Uhum. Bom, então é isso aí, galera. Um grande abraço e vejo vocês na próxima entrevista. E muito obrigado, Felipe, também, pela participação. Beleza? Grande abraço aí e até a próxima.